Graças a Deus, aleluia. Friozinho bom, né? O gaúcho, ele, num friozinho mais fortinho, perto desse que nós passamos nesses últimos 2 dias aí, ele coloca uma meia bem quente no pé, coloca toco, gorro, coloca cachecol, luva, 2, 3 casacos, tem uma calça térmica que eles usam, aí eles vão pro frio e falam assim, ai que friozinho gostoso, né? Enquanto a terra durar, né, haverá frio e calor, noite e dia. Deus dá conta de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor pelas estações do ano. Eu quero compartilhar com a igreja uma palavra, eu quero fazer uma reflexão com você no Salmo 86. Salmo de número 86, nós vamos ler os 10 primeiros versos deste salmo. O salmista identificado aqui é Davi, ele é identificado aqui como o autor. Aqui diz que é uma súplica, confiança, oração de Davi, mas não nos dá informação, o salmista não fornece aqui informação do contexto. Por que Davi está levantando esse clamor a Deus? O que nós sabemos é que provavelmente Davi está passando por um período de angústia, um período de crise, um momento muito difícil, talvez algum tipo de perseguição. E ele deixa registrado, então, Davi tinha esse hábito. Eu creio que eu nunca deixei um registro assim de oração, não tenho esse hábito. Davi tinha esse hábito. Então vamos meditar um pouco nesse salmo, o que ele pode nos ensinar. A palavra do Senhor diz assim, o salmista diz, inclina, Senhor, inclina os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Fala conosco esta noite, Senhor. Ó Deus, queremos abrir o nosso coração e as nossas mentes agora para que o Senhor possa falar conosco e trazer essa palavra que venha edificar, fortalecer a nossa fé, gerar mais esperança aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que a gente percebe nesse salmo é que ele é um salmo de lamento. Davi, ele se coloca como alguém que está com crise. Ele expressa aqui graves preocupações com a sua situação. Ele diz aqui, olha, eu estou aflito, necessitado. É o registro da sua súplica. Davi se lamenta. Agora, Davi se lamenta diante de Deus. Ele não procura uma pessoa
para derramar a sua necessidade, o seu problema. Ele não, ele vai diante do Senhor, ele se lamenta diante do Senhor, na presença, e busca a presença de Deus. Como eu disse aqui no início, o Salmo e os comentários também, eles não deixam uma pista de qual era a situação que Davi estivesse vivendo. Provavelmente uma perseguição do próprio rei Saul, ou talvez de algum inimigo, mas o fato é que Davi, ele acaba descobrindo algo depois que ele foi ungido pelo profeta Samuel. Eu creio que ele vivenciou isso e experienciou isso no trato com as ovelhas do pai dele. Porque quando Davi vai visitar a guerra, o pai pede para ele, vai ver lá como é que estão os seus irmãos e tudo mais, e lá ele vê o gigante ofendendo o rei, o Senhor, os exércitos de Israel, e Davi se coloca então à disposição para lutar com Golias, e Saul e as pessoas chamam, falam, mas como é que você vai lutar com esse homem? E ele fala assim, olha, assim como o Senhor tem me capacitado, assim como eu tenho defendido as ovelhas do meu pai, assim como eu lutei contra o urso, lutei contra o leão, eu vou lutar contra esse gigante. E Davi percebeu então que depois que ele recebeu aquela unção específica para reinar em Israel, ele não precisou mais lutar sozinho as suas batalhas. Ele contava com uma unção que o ajudava. Então veja, essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui a respeito do conflito de Davi, é que ele retrata as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos conflitos. Agora, veja que quando Davi ele está fazendo esse registro da sua oração, esse salmo aqui, ele tem uma estrutura. Veja, primeiro Davi, nos primeiros 5 versos, ele expressa a sua aflição, o seu clamor, o que ele precisa. Ele diz assim, olha, eu estou aflito, no primeiro verso. No segundo verso ele diz, preserva a minha alma. No finalzinho do segundo verso ele diz, salva o teu servo. E no verso 3, compadece-te de mim. Então ele está expondo, está colocando a sua necessidade. E dos versos 6 até o verso 7, ele pede, ele implora para que Deus ouça o seu clamor. Ele diz, Senhor, escuta a minha oração. Aí eu fico pensando, irmãos, a gente não se sente assim às vezes? Parece que Davi está orando e a resposta está tardando. Essa é a impressão, porque ele diz, Senhor, escuta, eu estou clamando, o Senhor não está ouvindo. E muitas vezes essa é a nossa sensação, quando nós estamos passando por uma situação de luta, por uma situação difícil, nós oramos e parece que Deus não está ouvindo. E a gente precisa insistir com Deus. Não significa que o Senhor não esteja ouvindo. Não significa que o Senhor não esteja atento. Você se lembra da experiência de Daniel? Daniel se coloca em oração. E demora 21 dias para ele receber a resposta da oração, mas no primeiro dia que ele se coloca em jejum e oração, Deus já havia dado uma ordem para o anjo. Mas foi necessário 21 dias para que ele soubesse que a oração havia sido respondida no momento que ele tinha se colocado de joelho, no momento que ele se consagrou ao Senhor. Existem forças que a gente ignora. Nós vivemos tão nesse plano terreno, nós somos tão preocupados com todas as coisas que nos cercam, que muitas vezes nós ignoramos, nós que temos o conhecimento, nós ignoramos que existem as ordens do inferno, as hostes espirituais, são forças espirituais que lutam contra nós e que inclusive trabalham ali para que a resposta não chegue, ou para que a gente não tenha o discernimento de que Deus está ali cuidando da vida da gente. Então Davi, ele clama, Deus, ouve, Senhor. E no verso 8, 9 e 10, Davi começa a lembrar então as obras do Senhor, que não há um Deus só sequer, não há ninguém que se possa comparar ao Senhor. E aí a gente vai aprender com Davi, que nós também não precisamos travar as nossas batalhas sozinhos. Você não está só.
Você não está só na sua luta. Eu não estou só. Embora muitas vezes nós nos isolamos. Mas nós não estamos só. Deus está com você. O Espírito Santo intercede por você. Nós temos a igreja. Nós temos pessoas que Deus levanta para orar por nós. Pessoas que intercedem por nós. Acontece que muitas vezes nós não buscamos ajuda, não buscamos o auxílio, não compartilhamos porque temos dificuldade, a gente tem orgulho. Quando nos cumprimentamos, geralmente é assim. Como é que vai, Carlos? Tudo bem? Como é que vai, Batista? Tudo bom? Aí o Batista pensa, tudo bem. Mas muitas vezes eu não sei que ele está passando por um problema. Muitas vezes ele não sabe que eu estou passando por um problema. E nós escondemos, nós tentamos camuflar o nosso problema dizendo que está tudo bem. Orgulho da nossa parte. Ao passo que nós podemos dizer, João Marlete, eu não estou bem, eu estou precisando de oração. Eu estou passando por uma dificuldade, nós temos dificuldade de reconhecer. Porque se eu disser que eu estou passando por um problema, que eu estou passando por luta, por tribulação, o que a pessoa vai pensar de mim? Ah, você não é um homem de fé? Você não prega a esperança? Deus não é um Deus de poder? Você está em pecado? Então nós escondemos. E quando a gente esconde, veja, a gente sofre sozinho, mas nós não precisamos nos isolar. Nós temos uma igreja, nós temos a irmandade, nós temos a comunidade da fé. Nós temos o Espírito que intercede por nós. Agora, todas essas coisas, elas precisam ser entendidas e recebidas pela fé. É pela fé. A Bíblia é um livro de fé. E nós estamos reunidos aqui nessa noite pela fé. Você está vendo Deus aqui? Nós não estamos vendo Deus, mas nós percebemos o agir dele aqui. Nós percebemos que o Senhor está aqui. Nos mínimos detalhes, nas canções, muitas vezes, a gente não lembra de uma palavra que foi ministrada, que foi pregada, um texto que foi lido. A gente lembra de algumas canções. Você já pensou em desistir? Aí a gente lembra daquele... eu já pensei em desistir muitas vezes. Mas aí vem aqui, mas olha, tem aquele cântico que diz assim, há momentos que na vida a gente pensa em olhar atrás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. Peça ajuda, clame a Deus, busque uma pessoa com quem você pode contar e confiar, não lute as suas batalhas sozinho, nós não precisamos disso. Davi diz, inclina, Senhor. E quando ele diz aqui no verso 1, inclina, Senhor, os teus ouvidos, pelo menos dois significados. Primeiro, a distância, né? Quão distante está o Senhor? Mas também esse verbo, inclinar, é aquele verbo de mover a cabeça. É o mover de Deus. Davi está clamando pelo mover de Deus. Porque existem circunstâncias na vida da gente que só um mover de Deus pode dar conta. Que a gente não dá conta, que os recursos que possuímos não damos conta, que as pessoas com quem nós podemos contar também não vai dar conta, mas o mover de Deus vai dar conta, Ele pode dar conta. Então, Davi ele está empregando aqui, na verdade, quando ele fala para que Deus incline, ele está usando aqui uma expressão que consegue capturar a grandeza de Deus diante da sua humildade. Existe algo que tem angustiado você? Está passando por lutas na vida? Então, nessa reflexão, eu quero destacar com vocês pelo menos 3 lições que a gente aprende com este salmo. Pelo menos 3 lições. Que possam nos ajudar, ou que possa responder como que a gente pode nos preparar
para enfrentar as lutas da vida. Porque nós precisamos fazer. Veja, o ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E nós precisamos nos preparar para ter uma boa velhice, não é verdade? E aí nós preparamos provisão, investimos como que é? Previdência privada, previdência nacional. É uma provisão que a gente faz para ter um mínimo de conforto no final da vida. Mas espiritualmente nós precisamos fazer essa provisão também. Para quando a situação chegar, a gente ter onde recorrer. Então veja, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você aqui são acerca das angústias da vida, porque elas são inevitáveis. O salmista diz, no dia da minha angústia. Então veja, é líquido e certo que a angústia vai chegar. E ela chega para todo mundo, ninguém escapa. O termo angústia aqui significa dificuldade, aflição, estreito, apertado, e todas as pessoas passam por esse tipo de angústia no decorrer da vida, desde que nasce até o fim da vida. Existem lutas que são lutas interiores, lutas internas, existe o medo, o receio de insegurança, de não ser aceito. O coração da gente fica apertado com coisas, a gente faz uma ligação, muitas vezes no celular, o celular da pessoa não atende, ou a gente está preocupado com o filho, com o cônjuge, com a mãe, e a gente manda um recadinho no WhatsApp, aí só aparece um risquinho lá, o risquinho lá não recebe outro risquinho, a gente já fica aflito porque não recebeu ainda, aí o risquinho recebe os dois risquinhos, e o risquinho não fica azul. O do pastor Fábio não fica azul nunca. Não fica azul, a gente não viu ainda, não visualizou ainda, o coração da gente vai enchendo de angústia, porque às vezes é um assunto importante. Essa semana nós estamos lidando com o nosso gatinho lá em casa. E o nosso gatinho ficou doentinho. O gatinho, ele é o gatinho assim que ele pula, quando chega em casa, principalmente a Kênia, né? Quando chega em casa, ele mia, ele se joga no chão, ele rola. É um gatinho da alegria, pula. Ele é o mais peralta também. Ele gosta de viver perigosamente. Sabe quando você tem a redinha assim da janela? Ele gosta de ir por trás da redinha e ficar do outro lado, do lado do abismo. E a gente tem que tomar cuidado com ele. Mas essa semana ele ficou doentinho. E o nosso coração fica apertado. A gente não queria ter gato, não. Mas o gatinho chegou e a gente acaba pegando amor. E aí o bichinho indefeso não quer se alimentar. E o coração da gente aperta. Imagina, por um animalzinho. Agora, e quando é com um filho da gente? Com uma pessoa próxima da gente? São aflições, o coração da gente fica aflito. A gente acaba ficando angustiado com coisas pequenas e com coisas grandes da vida. O fato é que alguém já deve ter dito que do dia que a gente nasce até o fim que a gente é promovido, a vida é resolver conflitos, não há como evitar as angústias. E quando nós olhamos para uma grande maioria dos personagens bíblicos, principalmente os que nós temos lá na galeria dos heróis da fé, a gente vai ver uma lista de homens e mulheres, Ruth, Esther, Jó, Daniel, tantos outros, que passaram pelo estreito, que viveram as suas angústias. O Senhor Jesus, em Mateus 26, 38, ele disse, a minha alma está profundamente angustiada, diz uma outra tradução. A minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. E Jesus diz, ficai aqui comigo, vigiai um pouco. Veja, Jesus falando assim, fica comigo um pouquinho hoje. Fica um pouquinho comigo, Jesus pressentindo, sabendo que ele já vai partir. Ele pede para que os seus amigos possam ficar um pouquinho com ele, um conforto Nós temos essa necessidade, irmãos. Por isso é importante que a gente esteja preparado para quando o dia da angústia chega e bate
porque ninguém está isento. Você está preparado? Será que eu estou preparado? Às vezes eu penso que eu estou preparado, mas será que eu realmente estou preparado para enfrentar todas as tribulações, situações que vêm? E a palavra do Senhor nos diz em Efésios 5, 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, que nós precisamos ser sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, ou seja, que a gente esteja atento, buscando. E aí, muitas vezes, a gente está passando por situações que são situações que Deus prepara para a gente, que são as provações. Muitas vezes, o dia da angústia vem como uma provação de Deus. E deixa eu dizer para você, as provações, elas são necessárias, porque elas nos fortalecem. Provação vem de Deus. E a provação vem para fortalecer a nossa fé, para gerar mais convicção na gente. Deus colocou Jó à prova. Deus colocou Jó à prova. Deus colocou a fé de Abraão à prova. Mas esses homens, depois que passaram pela provação, eles saíram fortalecidos, com uma convicção muito maior, um nível de comprometimento com Deus muito maior do que tinham antes. Jó conhecia Deus apenas de ouvir. E agora ele tem uma convicção, uma experiência maior com Deus. Então a aprovação ela é importante na vida da gente. A gente não quer passar pela prova. E a gente nem vai passando pela prova dando glória a Deus, como diz o nosso, já está na glória, né? Nosso irmão Lázaro. A gente vai passando pela prova, clamando, orando e insistindo, Deus, ouve o meu clamor. Eu estou angustiado. Mas é importante termos o discernimento que as provações, elas são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso próprio fortalecimento. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz, Senhor, eu estou com esse espinho aqui, está me incomodando, está atrapalhando até a obra missionária. Deus fala assim, não, esse espinho é importante, porque é esse espinho que vai manter você no trilho. E às vezes é isso que acontece com a gente. Então, as angústias da vida, elas são inevitáveis no dia da minha angústia. E agora? O que eu vou fazer? Elas vão vir para mim. E esse é o segundo ponto que a gente gostaria de trabalhar nessa noite. O que fazer quando chega a angústia? O que devemos fazer quando chega a angústia? Quando o carnê chega e os recursos, não existem recursos. Quando o diagnóstico vem e a gente vai ter que encarar aquele tratamento, o que eu devo fazer? Davi diz, no dia da minha angústia, eu clamo a ti. É importante sabermos disso porque nós mesmos, tem muita gente que nem sabe, mas nós mesmos, muitas vezes, nós nos perdemos no momento da angústia e nós vamos buscar o recurso e o socorro em outro lugar. O primeiro lugar que nós devemos buscar o socorro, às vezes é o último que nós deixamos, é Deus, deixamos Deus por último. Nós, às vezes, deixamos Deus por último na nossa própria adoração, no nosso próprio tempo, e na nossa necessidade deixamos por último também. Porque quando a água sobe, a gente vai primeiro buscar o socorro no mundo, o socorro na influência que a gente tem, o socorro no amigo, o socorro na família, a gente nem esquece. Nós já estamos tão acostumados a deixar Deus por último na vida da gente, que até na hora do socorro ele é o último também, é o último recurso. Ah, não tem mais nada, então agora eu vou buscar Deus. Não. Nós devemos buscar o Senhor. Essa deve ser o primeiro passo. Inclusive para evitar até transtorno na vida daquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio, do nosso círculo de amizade. Devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, não apenas na adoração, não apenas na devoção, não apenas para ouvir o Senhor, mas também nas nossas necessidades. Nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Então veja, Davi ele faz isso. No dia da minha angústia, eu clamo a ti,
porque o Senhor me ouve. Davi, ele foi ungido para ser rei em Israel, e ele recebe uma unção, ele é ungido, ele recebe ali uma porção do Espírito sobre a vida dele, e essa unção que o capacita para ele reinar em Israel. Agora veja, nós precisamos ter, parece, e a gente às vezes equivocadamente, às vezes a gente interpreta que essa unção que Davi recebeu é maior do que o que eu e você recebemos. Mas nem se compara. Por quê? Porque a gente vê lá Davi, um homem semelhante ao coração de Deus, né? Um homem que Deus usou para reinar Israel, etc. E tal. Então parece que ele recebeu algo maior do que eu e você, e isso não é verdade. Davi, ele viveu na dispensação da lei, nós na dispensação da graça. Davi recebe uma unção. Deixa eu explicar para você, unção é para serviço, é algo específico para servirmos a Deus em determinada atividade ou ministério na vida da igreja. O que você e eu recebemos foi um espírito de adoção, que clama, Abba, Pai. Filhos e filhas, é isso que nós recebemos, porque todos aqueles que receberam a Cristo por seu Senhor e Salvador, eles receberam eles foram lavados no sangue do Cordeiro e receberam o Espírito Santo de Deus que clama, Abba, Pai. O Espírito sobre nós, ele foi derramado sem medida. A diferença é, e o mesmo poder está potencialmente sobre todos nós aqui, porque todos nós aqui é que fazemos parte do corpo de Cristo nessa terra. E o Espírito de Deus potencialmente está sobre todos nós, sobre as crianças que saíram aqui, sobre todos nós. A diferença é que talvez um propósito de Deus, porque num corpo há muitos membros, como Paulo ilustra isso na carta de Paulo aos Coríntios. Talvez por falta de sensibilidade, ou por falta de buscarmos, ou darmos vazão para que o Espírito Santo, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, a gente não perceba isso. Mas todos nós, igualmente, fazemos parte de um único e mesmo corpo. De um único e mesmo corpo. Então veja, então nós podemos invocar o nome do Senhor, nós podemos clamar ao Senhor. No dia da angústia, eu clamo ao Senhor. No dia da angústia, eu coloco diante de Deus as minhas aflições, os meus medos e as minhas preocupações. Quando o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós não devemos andar inquietos, preocupados, a verdade, o pastor Fábio muitas vezes já disse isso aqui, nós devemos transformar as nossas ansiedades em oração, e muitas vezes colocar não apenas o problema, mas a consequência do problema em oração. O que às vezes a questão não é tanto o problema que eu estou vivendo, mas a angústia e a minha inquietação é a consequência desse problema, porque se eu faltar com o pagamento, se eu faltar com isso, vai gerar isso, vai acontecer aquilo, e isso é que tira o sono, isso é que me inquieta, e é isso, nós devemos colocar diante de Deus em oração, e fazer aquela oração e dizer ao Senhor, Senhor, eu estou com medo disso. A gente tem medo até de dizer para Deus o que Ele já sabe. Senhor, eu estou com medo disso. E aí é crente. Aí assim, crente não tem medo de morrer. E a gente fala assim, estou com medo, Senhor. Me ajuda. Esse homem que foi ungido está dizendo, eu estou com medo, me salva. Eu estou morrendo, eu estou perecendo. Estende a sua mão. Ser ousado e clamar ao Senhor. É importante que a gente saiba disso
e que a gente ensine os nossos filhos, para que os nossos filhos ensinem os seus filhos. Porque aquele que desde criancinha aprende, vendo os seus pais buscarem uma solução em Deus, eles não vão ter dificuldade para buscar no Senhor. Eu me lembro aqui agora, recordando, né, já que a pastorinha me puxou a orelha logo na entrada ali, essa semana eu vou ter que resolver esse problema. Mas eu estou lembrando do Eric. Coisinha linda, né? Ele vinha aqui assim de manhã no culto, ficar olhando. As criancinhas, precisam aprender com as criancinhas. Quando o Ricardo às vezes estava passando mal, né? O Eric era o primeiro lá a pegar uma cadeira, o vovô, não é isso? Orar. Por quê? Quem que ensinou isso para ele? Algo que ele aprendeu dentro de casa, dentro do lar. Vendo o vovô orando, vendo a vovó orando, vendo a mamãe orando. É importante que a gente saiba o que fazer quando a angústia chega. Nós precisamos buscar a Deus em oração, clamar ao Senhor. Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em um nome do Senhor, o nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, ou seja, uns confiam naquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, aquilo que naturalmente a gente consegue mensurar, mas nós vamos confiar no Senhor, o nosso Deus. Então, em primeiro lugar, a angústia ela chega para todo mundo. O que nós devemos fazer no dia da angústia? Levantar um clamor e insistir. E em terceiro e último lugar da nossa meditação, como resultado do nosso clamor de fé, o dia da angústia, ele pode ser oportunidade de uma grande experiência com Deus. Você já percebeu que as pessoas que têm experiência, e que a gente ouve assim, que prende a gente, são pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, pessoas que passaram por lutas tremendas, e porque confiaram no Senhor, porque clamaram a Deus, porque compartilharam da sua luta, pessoas que entraram na oração, na batalha, então elas tiveram uma grande experiência com Deus. Então o dia da angústia, o dia da luta, o dia da dificuldade pode ser a oportunidade da manifestação da graça, da glória, do cuidado de Deus, do poder de Deus, do livramento de Deus sobre as nossas vidas. A gente quer esse tipo de coisa. O crente quer uma experiência com Deus. O crente quer ver a mão de Deus. A gente literalmente, se pudesse, queria ver a mão de Deus sendo colocada, nos sustentando. E o Senhor, muitas vezes, Ele proporciona isso através das lutas que a gente vê. Deus não coloca luta na vida de ninguém, não, mas Ele proporciona para que a gente possa ter experiência do poder dele, do mover dele. O apóstolo Paulo, ele diz: quando eu fui ter com você, eu não fui ter com palavras eloquentes, não, eu fui com demonstração do poder e do Espírito, para que a fé de vocês esteja pautada no poder de Deus e não em filosofia de homem. Então, veja, estamos passando por luta? Eu não sei se a gente consegue, eu acho que eu não consigo. Assim como Paulo dizer: eu tenho prazer nas lutas, eu tenho prazer nas dores, eu tenho prazer nas tribulações. Eu não consigo dizer como Paulo diz. Porque Paulo, ele sabia que cada luta, cada tribulação, cada momento, ele via o mover de Deus, o cuidado de Deus, a obra de Deus operando na vida dele. Mas eu não consigo falar como ele falava. E talvez você não consiga também. Mas nós precisamos ter convicção de que essas situações, elas nos trarão oportunidade de perceber o mover de Deus e o cuidado de Deus na vida da gente e na vida daqueles que fazem parte do nosso convívio. E quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe isso.
A igreja foi muito perseguida. Esses dias, essa semana, eu estava ouvindo, eu não sei o nome do pastor na rádio BBN, comentando a morte de Estevão, a perseguição e a morte de Estevão. E ele diz, como que a morte de Estevão pode, ela trouxe benefício para nós. E ele então vai fazer uma leitura, uma releitura da morte de Estevão da seguinte forma, de que Saulo consentia na morte. Saulo era aquele que segurava a capa daqueles que mataram Estevão, e de que Saulo, ele acabou sendo profundamente tocado com aquela morte, que Deus o chama depois para o ministério, e Deus o separa para levar o evangelho aos gentios, e que por a morte de Estevão, ela veio contribuir, inclusive, para o benefício da igreja, e para que eu e você fôssemos alcançados. O propósito de Deus, o mover de Deus na vida das pessoas. Então, a gente precisa crer que, como diz o próprio Paulo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não entende bem esse texto, mas nós confiamos nele. Nós oramos ao Senhor, invocamos o nome do Senhor, porque temos conhecido a sua fidelidade. Porque quando nós olhamos para o retrovisor da vida, a gente vai perceber o quanto o Senhor nos livrou, o como o Senhor tem sido bom até aqui. A gente vai ver também todas as vezes que já pensamos em desistir. Se você já pensou em desistir, eu creio que todos nós já pensamos em desistir em algum momento. Eu já pensei várias vezes. Mas para mim seria uma tremenda ingratidão da minha parte desistir, uma vez que o Senhor entregou tudo por mim. Então, não desista, meu irmão e minha irmã. Se você está passando por luta, por tribulação, é uma atrás da outra, não desista não, continue crendo, continue clamando, continue buscando a Deus. Talvez essa seja a oportunidade para Deus mostrar com você, com todas as letras, o quanto que Ele te ama, o quanto que Ele se importa. Continue lutando, crendo, não desista. A palavra de Deus diz na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Isaías 59, 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, que não possa ouvir. Então veja, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, estão sobre você, estão sobre mim. Acontece que nós ainda pecamos, nós somos. Uma das dificuldades que nós temos nesse relacionamento com Deus é porque nós pautamos o nosso relacionamento com base na santificação. Porque a palavra de Deus diz, buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, e nós baseamos o nosso relacionamento na nossa santificação. Acontece que pecamos. Acontece que quando nós vamos corrigir um filho, a gente sabe que a gente excede, a gente ultrapassa aquele limite. Tem o meu amigo Edivar, o pai da Ana Ruth, ele dizia, pastor, existe uma linha tênue entre ser firme e ser duro, e muitas vezes a gente ultrapassa essa linha, e quando a gente ultrapassa, nós estamos pecando, é pecado. E como muitas vezes nós baseamos o nosso relacionamento na nossa santificação, a gente acaba deduzindo que Deus não vai ouvir a gente, porque eu não sou santo, porque eu estou pecando. Eu acabei de ter uma discussão com meu filho lá, acabei de ter uma discussão no trabalho, e eu abusei do meu poder com o meu empregado.
Eu não fiz o que o meu patrão me mandou fazer. Eu não fui honesto. Então, porque eu baseio o meu relacionamento com Deus na santidade, eu acho que Deus não vai me ouvir. Porque o mesmo texto de Isaías que fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir, também diz no verso 2 que as vossas iniquidades fazem separação de vós e o vosso Deus, de modo que os vossos pecados o encobrem o rosto, de modo que vocês não são ouvidos. E aí, como eu baseio o meu relacionamento na santificação, Deus não vai me ouvir nunca. Eu acho que Deus não vai me ouvir nunca. Mas o resto, a santificação nós precisamos buscar. Mas nós precisamos embasar o nosso relacionamento na justificação. É na justificação. Porque pecados todos ainda cometemos. E é só na justificação que nós vamos ter confiança para entrar no trono da graça e colocar diante do Senhor todas as nossas demandas. Quando o Senhor enviou o anjo no Egito para ferir os primogênitos, existia uma única coisa que fazia diferença, que era o sangue da justificação. Era o sangue do cordeiro que justificava que naquela casa ela estaria ilesa. E é o sangue de Jesus Cristo, é a justificação que nos traz confiança para entrarmos na presença do Senhor, colocarmos as nossas demandas e sabendo que seremos ouvidos, que seremos atendidos e que o Senhor está cuidando de nós. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar as nossas vidas diante do Pai. Não sei se existe algo que esteja angustiando você. Alguma dificuldade, algum problema que você esteja enfrentando. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Porque a gente chama para vir aqui à frente e assim, é o pastor que é mais consagrado, ele vai colocar a mão sobre a minha vida. E não vou fazer isso. Você vai falar com Deus nessa noite. Você vai fazer isso, porque você é filha, você é filho. Eu e você recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de mediadores. Ninguém precisa de mediador. Você não vai vir aqui na frente, mas você vai ter liberdade, porque você foi justificado no sangue do Cordeiro, para entrar na presença do Senhor e clamar com toda a sua fé. E pela fé, receber a resposta do Senhor. Porque nós precisamos, irmãos, ter experiência própria de que Deus ouviu a minha oração. Não que o pastor orou por mim. Não que o irmão orou por mim. É bom que o irmão orou por mim. É bom nós termos pessoas que oram com a gente. É bom nós termos... Mas é melhor que nós tenhamos a nossa própria experiência. Deus ouviu a minha oração. Deus me atendeu quando eu clamei por socorro. Ele se inclinou e Ele ouviu quando eu clamei. Enquanto o Ministério do Louvor toca essa canção, você vai orar agora. Você coloca a tua vida diante do Senhor. O sangue de Jesus Cristo, Ele veio sobre a minha vida e sobre a sua vida e nos justificou. E agora Ele nos inaugurou um novo e vivo caminho. E nós podemos entrar na presença do Pai. E podemos clamar ao Senhor. Coloque agora a tua vida. Coloque agora a tua demanda, o teu problema, a tua necessidade. E se você não tem nenhuma, comece a louvar e agradecer ao Senhor. Porque pode faltar tudo na vida do crente, meu irmão e minha irmã. Pode faltar tudo. Mas não pode faltar a fé e a confiança no nosso Deus. Não podemos deixar que o óleo da presença de Deus falte sobre as nossas vidas.
Ah, Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós pedimos, Senhor, que cada um de nós, do menor até o mais velho, possamos ter as nossas próprias experiências com o Senhor, porque todos somos iguais, filhos iguais. Apenas o que difere, Senhor, o que nos difere é o local no corpo no qual o Senhor nos inseriu. Mas fazemos parte do mesmo importante e necessário corpo, o corpo de Cristo, a sua igreja. Ouça o nosso clamor. O teu povo está orando, Senhor. A tua igreja está clamando. E o Senhor está ouvindo agora. O Senhor está atendendo agora. O Senhor está ouvindo a oração dessa tua serva agora, que está derramando o seu coração diante de Ti. Desse teu filho, que está expondo, sem medo, a luta, a dificuldade, a dor, o pecado, a angústia, a tristeza. Buscando e clamando por socorro, como diz o salmista: Senhor, inclina os teus ouvidos, ouça, salva, livra-me, livra a minha alma. Ouça, Senhor, ouça o nosso clamor, ouça esse pedido de socorro, Senhor, essas lágrimas que estão correndo agora, essas lágrimas quentes que estão correndo de cada olho agora, Senhor. É o nosso clamor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.